Santo. Aleluia. A graça e a paz, irmãos, que estão aí nos assistindo neste momento. Vamos estar dando início a mais um culto para louvarmos e engrandecermos ao Senhor. Este é um tempo que o Senhor separou para nós. Você aí, para você estar sós com o Senhor, para ouvir, para aprender um pouco mais do Senhor, para meditar e para poder se encher do Senhor nessa noite. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em Abacuque 3,17. Abacuque 3,17. Você que está com a tua Bíblia aí, quiser acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Amém? Aqui o Senhor nos ensina que ainda que tudo esteja indo mal, em meio às dificuldades e os problemas, nós nos alegraremos no Senhor, nós exultaremos no Deus da nossa salvação. Nós podemos descansar, porque o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas. E mesmo que tudo isso sobrevier sobre nós, nós temos o Senhor sobre as nossas vidas. Vamos estar orando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por mais um dia, mais uma oportunidade que o Senhor nos deu para poder adorar o Teu nome como igreja, para estarmos reunidos, ainda que virtualmente, mas aí na sua casa, é uma extensão da igreja do Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, de mais uma vez estarmos aqui para poder te adorar, ó Deus. E juntamente, Senhor, com a tua igreja, nós queremos exaltar o teu santo nome, ó Pai. Declarar que só tu és santo. Declarar que só o Senhor é digno, Pai. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que nós viemos nos atemorizar, ó Pai, com as más notícias, nós cremos e confiamos que o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. É em quem nós estamos, ó Pai. Nós vamos descansar em Ti, ó Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos adorar e celebrar ao Senhor nessa noite. Tu és minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Declare ao Senhor: ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em Ti. Tu és minha porção, Tu és, Senhor. Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça,
ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, e ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia, Pai. Nós nos alegraremos no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nesse momento nós vamos adorar ao Senhor, declarando: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Você aí na sua casa vai adorar o Senhor com essa canção e declarar que a glória do Senhor vai descer sobre a sua casa nesse momento, em nome de Jesus. Que ela possa nos inundar, que ela possa inundar todos os cômodos deste lar, em nome de Jesus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, o teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, o teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Declare aí. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Eu sinto o Senhor me tocar. Glória a Deus. Que o Senhor toque no seu coração. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor agora, declarando que Ele é nosso Jesus, o nosso Salvador. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos louvor, majestade, somente a Ele, a nosso Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor.
com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame, aclame ao Senhor toda a terra e cantemos majestade e louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Declare ao Senhor consolo, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. alegre te louvo Por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de adorar ao Ti, ó Deus. Continue conosco, Senhor, neste momento. Que nossos corações e os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir a Tua voz nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? A graça e a paz do Senhor. Queridos, nessa noite eu queria trazer uma palavra para a sua vida, né, de fortalecimento. Nós sabemos que a palavra do Senhor é o nosso alimento. Que Jesus disse ao diabo, né, que não só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E que nessa noite nós possamos meditar um pouco na palavra do Senhor e sermos direcionados pelo Espírito Santo naquilo que Ele quer falar conosco. Eu queria deixar uma palavra no livro de Mateus, capítulo 14, verso 22. Que fala sobre Jesus anda sobre as águas. Mateus, capítulo 14, verso 22 ao 33. Mateus 14, do verso 22 ao 33.
guardar os estantes. Mateus 14, do 22 ao 33. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar-se e passar adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem, andando sobre as águas, ficaram atemorizados, aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse-lhe: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? Então nós vimos aqui Jesus, após o momento, né, que ele teve com os discípulos e com uma multidão, o qual ele alimentou aquela multidão, né, com 5 pães e 2 peixinhos, e ele viu aquela multidão toda ali sendo saciada, e agora também ele está se preparando para uma nova etapa, né? Ele viu a necessidade daquelas pessoas naquela região ali, em volta do lago de Genezaré, do mar da Galileia. E ali ele decide que vai pregar e anunciar o evangelho ali naquelas cidades ali. Ele está perto da cidade de Tiberíades. E ali ele está com os discípulos e pede para que os discípulos peguem o barco e atravessem o mar e que vão para uma outra cidade chamada Betsaida, para que lá eles também anunciem o evangelho, para que eles possam também curar, libertar muitas vidas ali. E Jesus fala para que eles vão primeiro, porque naquele momento Jesus estava ali já se despedindo daquela multidão que estava, mas ele também sabia de uma necessidade pessoal, que era orar, que era conversar com o Pai, né? Sabemos que Jesus tinha o hábito de orar, de buscar, né? Quando isso, né, era o tempo que ele tinha. Então ele, aproveitando essa ocasião, ele mandou os discípulos para frente, eles tomaram um barco, né? E os discípulos pegaram em direção ao destino, ao propósito deles, que era a cidade de Betsaida. Num trecho de mais de 11 quilômetros, né, dava esse trecho, mar adentro, né, para que eles pudessem chegar até essa cidade, onde eles iriam anunciar o evangelho. E Jesus, ele vai, depois de despedir da multidão, ele sobe ao monte, e ali ele começa a orar, e começa a falar com o Pai, ele começa a descarregar as suas ansiedades, o que ele, né, entendia, o que ele passou também como humano aqui nessa terra. E a Bíblia fala que veio o cair da tarde, que já estava escurecendo, e ele estava ali só. O tempo passou, né? E ali ele ficou ali, ele estava no monte, e do monte ele, né, poderia avistar os discípulos indo no barco, né? E o que aconteceu? Parecia ser uma viagem normal, uma viagem corriqueira, sem problemas, sem dificuldades. Eles chegariam ao lugar de destino e Jesus logo após seguiria eles. Mas pelo contrário, ao anoitecer, o que acontece? Vem-se uma nuvem, vem-se vem-se ondas, né? Vem-se tempestades,
né, o vento começa a soprar naquele mar. Sabemos que Jesus já teve um outro episódio nesse mar que veio um vento, né, veio tempestades, porque era normal isso acontecer naquele lago, diante do calor que vinha do deserto, do Saara, e os ventos que batiam, né, passavam por uma fenda, e ali, além de agitar o mar, né, o vento criava também tempestades, uma situação atmosférica que fazia com que ventos, sempre esse mar era atribulado por ventos e por tempestades. Então era normal daquele lugar isso acontecer. E ali naquele momento os discípulos eles se veem em dificuldade para atravessar o mar, né? Já vai se passando a noite, né? Vemos a dificuldade, né, do anoitecer, o vento, né, e além de tudo a tempestade. E eles estão ali a noite adentro, passando por aquela situação, atemorizados, com medo. E de repente Jesus vê eles lá de longe, né? Resolve ir até com eles, e ele decide caminhar pelo mar, né? Ele decide ir de a pé, andar sobre as águas. Algo diferente, né? Algo novo. Deus sempre tem algo novo, algo diferente. E aí os discípulos eles se atemorizaram com aquela situação e começaram a exclamar, né? Começaram a clamar com medo, é um fantasma. E Jesus se identifica dizendo, não, sou eu, né? Primeiramente ele diz, olha, tem de bom ânimo, sou eu, né? Não desanime, não tenham medo, não se amedronte, sou eu, não temais. E Pedro naquela ocasião, ele, né, como sempre ele era ousado, né? Ele disse assim, Senhor, se és tu mesmo, manda que eu venha ter contigo sobre as águas. E ali Jesus diz, então vem, né? Aquilo que Pedro estava pedindo, ele chamou para que Pedro viesse. E Pedro começou a andar, desceu do barco e começou a andar sobre as águas. E ali naquele momento ele até foi até a direção de Jesus, andou segundos, ele andou sobre o mar, mas naquele momento ele tirou os olhos de Jesus e começou a ver os ventos, ele começou a sentir os ventos fortes batendo. E ali ele começou a ter medo e começou a afundar. E naquele momento ele se desespera e clama por Jesus por socorro. Ele clama pelo socorro de Jesus. Ele diz, salva-me, Senhor. Ele grita novamente ao Senhor, salva-me. E Jesus prontamente estende as suas mãos e o tira. E ali, logo após isso, né, Jesus diz ali, olha, mas homem de pequena fé, por que duvidaste, né? Falando com Pedro sobre isso. Por que ele vacilou na fé dele ali naquele momento? E logo após isso, eles subiram, ele não só socorreu, impediu que Pedro afundasse, mas também levou ele até o barco. Ambos caminharam junto ao barco e o vento cessou. Então, aparentemente, os problemas cessaram, acabaram, né? E é assim, queridos, quando nós estamos com Jesus, os problemas acabam, os problemas cessam. E todos aqueles outros discípulos que estavam no barco começaram a adorar, começaram a reconhecer em Jesus o Messias, o Filho de Deus. Então, diante de uma grande luta, de uma grande prova, tudo converge para a glória de Deus, converge para a glória do Filho de Deus. Queridos, que nessa noite nós possamos aprender aqui nesse texto, primeiramente, queridos, que é necessário a gente está sempre tendo uma vida de oração, porque isso nos fortalece. Isso nós vimos em Jesus aqui, que ele precisava orar, ele sabia que viria outras batalhas, outras etapas, e ele precisava ter um tempo a sós com Deus. E logo após isso, querido, os discípulos, eles pegaram o barco. O significado do barco é a nossa vida. Todos nós temos um caminho a prosseguir nessa terra. Todos nós temos um destino. Todos nós temos um lugar aonde chegar. Temos um propósito a cumprir nessa terra. E o mar é o caminho. E nós sabemos que a Bíblia fala que há caminhos que são espinhosos, há caminhos que são estreitos, há caminhos que há pedregais, mas que nós sabamos caminhar nessas caminhadas, nesse caminhos,
Então quer dizer o que, querido? Que na vida, irmãos, nós não estamos isentos de passarmos por lutas, por provações, por dificuldades. Na vida é um treinamento que nós estamos tendo, irmãos, acerca da eternidade que nós temos com Deus. Né? Muitas vezes nós temos assim, essa situação que tem nos acontecido esses dias, tem nos tirado do nosso barco, tem nos tirado da nossa zona de conforto. Sabendo, irmãos, que lutas e dificuldades nós teremos. O Jesus mesmo disse lá, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele aqui mesmo, ele diz novamente, olha, tem de bom ânimo. Quer dizer o quê? Para a gente não se entristecer, para a gente não se desanimar. Então, querido, Jesus sempre fala para você, nesta noite, não desanime, né? Tem de bom ânimo, quer dizer o quê? Não se desanimar. Então nós não podemos desanimar, é uma coisa que Jesus está dizendo, uma exclamação, né? Ele dizendo assim, não desanimem, não parem barco, não parem, não desanimem, porque vocês vão ter isso. Mas Jesus diz, olha, em mim tenhais paz. Então, querido, nós não estamos isentos de passarmos por vendavais, por tempestades, e isso passa, vem uma bonança, vem um tempo de tranquilidade, um tempo de multiplicação, um tempo de comunhão. Querido, como Jesus estava ali com aquela multidão, né, comendo, né, se regozijando pelo grande milagre que tinha acontecido, mas também logo após viria uma batalha. Então, querido, nós somos soldados, nós somos chamados para essa terra para batalhar, nós somos chamados para guerrear. Nós falamos essa palavra, ó guerreiro, ó guerreira, né, soldado de Cristo, mas nós não fazemos a dimensão, irmãos, que nós não somos soldados da reserva, nós somos soldados da ativa. Então nós somos chamados para guerrear, e cada situação, você vê que é uma situação nova, né? Irmãos, e o que aconteceu aqui, então quer dizer o que? Que um vento, havia noite, já havia dificuldade da noite, já havia dificuldade dos ventos e havia dificuldade da tempestade. A noite sempre fala de algo sombrio, de algo dificultoso, é difícil andar à noite. Hoje nós temos a luz elétrica, nós temos faróis de carros potentes, né? Mas antigamente não tinha luz, era uma lamparina, era outros meios, era uma escuridão, um breu muito grande. Era muito mais difícil fazer as coisas à noite antigamente do que hoje. Hoje, com a invenção da energia elétrica, tem empresas que trabalham 24 horas. Né? Nós podemos trocar o dia pela noite. A vida noturna, né? Tem lugar onde a gente pode ir, a gente pode estudar à noite hoje também. Então, a gente vê que a luz traz uma solução para certas coisas. Né? Dá para a gente viver à noite. Mas, querido, a noite sempre é densa, sempre há dificuldades. Quer dizer o quê? Que nós sempre vamos passar noites, né? Sempre vamos passar dia e noite, isso é o natural, né? Inverno, verão, outono, primavera, são as estações, nós sempre vamos passar por esses momentos. Não quero dizer, querido, que vai ser sempre, nós temos a nossa alma, ela sempre quer conforto, ela sempre quer descansar, ela sempre quer deleitar, né? Nós não queremos ter problemas, né? Nós queremos sempre estar bem. Mas nós entendemos que quando nós estivermos nessa vida, irmão, nós vamos sempre passar por altos e baixos. Por quê? Porque todas essas situações nos acontecem. Querido, não é para que nós queremos que as situações mudem ao nosso redor. Mas pelo contrário, Deus quer nos mudar. E por isso Ele usa essa circunstância, vento, tempestade, noite, dia, né? Bonança, né? Calmaria, tempestade, tudo para quê? Para nos transformar. Então, querido, não adianta a gente pensar que vai mudar as coisas. É necessário que a gente mude por dentro. Porque se nós estamos transformados e mudados por dentro, irmão, a tempestade, tanto faz se vai ter tempestade dia ou noite, isso, querido, não te importa. Quando você tem a luz, irmão, você não importa se é noite. É assim, a luz é Jesus. Se você tem Jesus, irmão, não importa se está dia ou está noite, porque Ele é a luz do mundo, Ele é o sol da justiça. Então, querido, essa é a solução. Eles agora, nesse momento, eles estavam sem Jesus,
presentemente, porque ainda era antes do Pentecoste, antes da descida do Espírito Santo. Hoje, querido, nós temos essa luz dentro de nós através do Espírito Santo. Então, aonde nós estamos, o Senhor está conosco. Nós temos luz dentro do nosso interior através de Jesus, através do Espírito Santo. Mas nesse momento, irmãos, era notório que os discípulos ficassem atemorizados. Eles estavam sem o mestre, né? Eles viram muitas coisas acontecendo. Além das dificuldades, eles estavam mais ou menos metade do caminho. Eles não conseguiram prosseguir diante das dificuldades. Eles não conseguiram remar diante das dificuldades que ali o mar estava impondo para eles. E eles naquele momento, irmãos, eles ficaram amedrontados. Por quê? Eles ficaram com medo, porque é escuro, traz medo. Tempestade, vento, é algo que foge do controle humano, né? Estava tudo saindo fora do controle. E quando eles veem um homem andando sobre as águas, algo, querido, sobrenatural, eles tinham visto cegos enxergar, eles tinham visto o endemoniado gadareno sendo liberto, eles viram pessoas ressuscitando, mas um homem andar sobre as águas é algo inédito. Nós vimos que no Velho Testamento eles podiam saber que Moisés abriu o Mar Vermelho, que Elias e Eliseu andaram sobre o Rio Jordão em seco, mas andar sobre as águas, isso só Jesus fez, porque Ele é Deus, porque a Bíblia fala que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Então, para Jesus andar ali, era algo fácil para Ele, porque Ele já, sabemos da divindade dEle, e Ele podia andar sobre as águas. Mas aquilo para os discípulos era algo diferente, algo assustador. E eles disseram, é um fantasma. Porque o sobrenatural, irmãos, não vem do natural. E aquilo que é sobrenatural, irmãos, causa espanto, causa medo. Irmãos, você já pensou se você vê um ser vivente? É bem diferente de nós. Ele tem parte de animais, parte de homens. E aí você fica com medo. Então, assim são os seres viventes. Então, isso é muito sobrenatural. E ali eles ficaram com medo. E ao mesmo tempo eles sabiam que eles estavam fazendo a obra de Deus. Que eles sabiam que o maligno tinha poder, né? Que o maligno poderia atacar eles. Que era ali um inimigo tentando contra a vida deles. Já era a noite. Já tinham a dificuldade da tempestade. Já tinham a dificuldade, irmãos, das ondas, né? E eles pensaram assim, só falta ser o capeta, irmãos. Quando tem hora na vida da gente que parece que está tudo errado, aí vem mais coisa e fala, não, é o diabo, né? Porque parece que tudo ajunta uma coisa, né? Nós estamos aí com esse momento da pandemia, agora está aparecendo esses gafanhotos, né? Então você fala assim, é o diabo, só pode ser o diabo, porque tudo que é ruim é do diabo. E aí você pensa assim, é o diabo que está vindo para nos atacar, né? Já faltava essa noite ainda, é assombração. E eles acharam que era isso. E o Jesus diz, olha, não sou eu. Não, ele diz primeiro assim, não desanime, sou eu. Né? Ele se identifica, né? Não tenham medo. Ele se identifica como o Filho de Deus ali. Então eles tinham o quê? Uma voz. Né? Eles tinham a voz de Jesus. Mas no meio do escuro, ninguém vê ninguém conhece ninguém, no meio do mar ainda com vento, com tempestade. Querido, isso que é o importante, você identificar a voz de Deus, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio do vento, mesmo na noite, no pior momento da sua vida, no momento de escuridão, você ouvir a voz do Mestre. Ouvir a voz do Mestre é importante. Não deixe de ouvir a Deus esses dias. Irmãos, não olhe para as tempestades, não olhe para as dificuldades, se o vento, o mar está bravio. Olhe para a voz do Mestre. Não deixe de ouvir a voz de Deus, querido. Se está dando tudo ruim, querido, mas não deixe de ouvir a voz do Senhor. Porque a voz de Deus é como o som de muitas águas. Querido, não deixe de ouvir a voz de Jesus, de maneira alguma, não pare, não desista de buscar. Querido, agora mesmo que você tem que buscar mesmo. E aí Pedro, ousadamente, né? Pedro, ele tinha vontade sim, querido, de fazer as coisas, ele tinha uma ousadia, e ele decide fazer o que ninguém pensava naquela hora. Ele queria ter com Jesus, ele
quis algo que ia ao alcance, né? Se Jesus podia andar, ele também quis andar. Parece que ele estava acima do seu tempo. Mas que ele sabe uma coisa, só que ele teve essa ousadia, ele experimentou, né? Ele afundou, mas quem de um homem andou sobre as águas? Ele teve uma experiência. E a experiência, querido, é algo maravilhoso. Ele teve uma experiência com Deus. Ele pôde andar sobre as águas. Humanamente isso é impossível. E ele disse assim, ele saiu do conforto, saiu do barco, que era um lugar de segurança, né? Para ele, lugar de terra firme, um lugar de salvação era o barco. Mas ele decidiu o quê? Descer do barco para caminhar sobre as águas. O barco era algo natural, algo palpável, algo sólido. Querido, nós colocamos a nossa confiança em coisas sólidas. Nós queremos ver um saldo bancário, nós queremos ver um diagnóstico médico favorável, nós queremos ver todas as coisas dando certo para nós. Isso é a segurança do barco. Só que viver uma vida sobrenatural, irmãos, é correr risco, é descer do barco, é diminuir, é descer, é diminuir, é se humilhar, é reconhecer, querido, né, a total dependência de Jesus naquele momento. Andar sobre as águas naquele momento com Pedro significava o quê? É estar na dependência total de Deus, é estar na total dependência de Jesus, era depender de Deus. Naquele momento não tinha mais um soalho de barco para segurar ele, ali era uma confiança no Senhor. E ele estava olhando para Jesus, ele estava com um propósito, ele tinha foco. Ele estava com a decisão de ir de encontro com Jesus. Essa era a proposta. E por isso Jesus falou, olha, então vem. Se você quer me seguir, vem. Jesus, ele chama, né? Você não foi obrigado a aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, né? Você não foi obrigado a descer as águas do batismo, a se tornar obreiro, a se tornar pastor. Querido, mas você decidiu caminhar sobre as águas. E eu quero te dizer isso nessa noite. Querido, continue firme no seu foco. Não saia do propósito. O foco é Jesus. Não olhe a dificuldade. Não olhe os ventos. Ainda que a tempestade, você venha sentir os ventos fortes, as ondas fortes. Eu sei que tem pessoas que estão sentindo as ondas mais fracas, né? Mais assim suaves, né? Não estão sendo tanto atribulados. Mas tem gente, irmãos, que o vento bateu tão forte na sua casa. O vento bateu tão forte porque causou desemprego, causou morte, causou tristeza do um ente querido já não está no meio. O vento bateu tão forte em tanta casa que está nos vendo nessa noite e que vai nos assistir também, porque eu sei que essa palavra de Deus tem um propósito na vida de pessoas que não fazem parte da nossa humanidade. Querido, bateu tão forte que naquele momento foi um momento que aquele vento, aquela onda tomou conta dela e ela tirou os olhos do Senhor. E ela ela começou a temer, ela começou a ter medo, e naquele momento ela só pôde fazer uma coisa, é clamar ao Senhor. Assim como os discípulos já haviam clamado, gritaram, assim como Bartimeu clamou, assim como a mulher cananeia clamou, agora Pedro está dizendo, Senhor, salva-me. Ele clamou, porque o vento bateu. Querido, não tire os olhos do Senhor. Não desvie o foco. O foco é Jesus. Independente se as coisas estão dando certo ou estão dando errado, irmão. Sabe? Continue olhando para o Senhor. Muitas vezes até eu sou pego, às vezes, com certas distrações, né? Tanto coisas boas como ruins para nos distrair, para nos tirar do propósito. Mas sempre às vezes as ondas vêm, os ventos vêm. E eu soube aproveitar uma coisa, irmãos. As ondas e os ventos, irmãos, se a gente quiser morrer afogado com elas, a gente morre. Mas se a gente quiser pegar uma prancha e surfar sobre ela, a gente pode surfar. E querido, eu vejo que tudo quando ataques malignos, quando vem os ventos, são uma oportunidade de eu buscar mais a Jesus,
de orar mais, de jejuar, de buscar na palavra, irmãos. E aí, irmãos, quando você vai de encontro com o Senhor, quando você vai de encontro com Ele, querido, as ondas, os ventos começam a cessar automaticamente, porque o propósito, querido, não é os problemas acabar, o propósito é você encontrar com Jesus, aleluia. O propósito, querido, não é os problemas acabar, irmãos. É o propósito, querido, que quando você estiver com Jesus, irmãos, aí sim as coisas, os ventos vão chegar, as tempestades vão chegar, mas, querido, em Cristo Jesus você vai ser mais do que vencedor. Esse é o propósito, querido, não tirar os olhos do Senhor. Lutas e provações nós vamos ter sim nessa terra. O mundo jaz do maligno, o mundo está caído. Mas eu quero te dizer que nenhuma praga alcançará a tua casa, nenhuma maldição, nenhum encantamento. Pode se vir o mar, o vento, querido, mas se você não perder o foco, que é Jesus Cristo de Nazaré, eu quero te dizer para você que num lugar seguro Ele vai te levar. Como diz o Salmo 40, Ele vai firmar os teus pés sobre a rocha, e a rocha é Ele. Seus pés vão estar firmados nele. Querido, naquele momento Pedro clamou por salvação, e Jesus o que fez? Ele estendeu as mãos. Ele estendeu as mãos e salvou ele. Porque o propósito de Cristo, irmãos, é salvar. O nome Jesus, Yeshua, significa salvação. Então Jesus, o propósito de Jesus, irmãos, não é acabar com os problemas, é nos salvar diante desses problemas. E ele pegou e estendeu as mãos. Assim como ele estendeu as suas mãos na cruz também para salvar toda a humanidade. Mas para isso, nós precisamos crer no seu nome. Nós precisamos aceitar Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, para que nós venhamos ser salvos dos ventos, das tempestades do mar e da morte eterna. Porque esse é o propósito de Jesus, é salvar. E há um momento, querido, que Pedro clamou pela salvação e Jesus estendeu as mãos para ele. Querido, o vento cessou. Ele foi para o barco. Ele teve a sua vida firmada agora. O barco é vida, então agora a sua vida está sendo firmada. Os seus pés estão sendo firmados sobre a rocha. E nesse momento ele está agora num momento de segurança. Mas isso não significou que ele ia ficar eternamente assim. Porque nós sabemos que outras lutas vieram para Pedro. Teve um momento que ele, no livro de Atos Apóstolos, ele foi o líder da igreja primitiva. Mas mesmo assim ele foi até o final. Ele passou por lutas, por provações e venceu. Porque ele sempre permaneceu firme em Jesus. E esse é o grande segredo, irmãos. É você permanecer firme com o Senhor. Independente dos ventos, das tempestades e dos mares que se levantam contra a sua vida. E continuar adorando. Para isso que veio o Filho do Homem. Para se manifestar, querido. Para manifestar a glória dele sobre a terra. E os demais discípulos, quando viram aquilo, começaram a adorar. Não deixe de adorar o Senhor, querido. Adore o Senhor, porque você vai ver grandes coisas acontecendo no nome do Senhor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro às vidas que estão nessa noite, Senhor. Que os ventos bateram, Senhor, que as tempestades vieram. Senhor, que estão sobre a noite, parece que eles estão passando a noite, Senhor. A noite de um luto, a noite, Senhor Deus, de uma crise financeira. A noite, Senhor Deus, de um leito de enfermidade. Uma noite, Senhor Deus, Pai, de um casamento que está passando por crises. Os filhos, Senhor Deus, que estão com problemas esses dias, na criação dos filhos. Senhor, vai de encontro a cada vida, Senhor. E que em nome de Jesus, a tua amada igreja não perca o foco que é Jesus. Que Ele é o único, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, que nós não venhamos a perder o nosso foco. Que o Senhor seja a nossa torre, Senhor. Que o Senhor seja nosso farol esses dias, que nós possamos nunca desviar os nossos olhos de Ti. Senhor, em nome de Jesus, os ventos podem até vir, Senhor, contra nós, as tempestades. Mas, Senhor Deus, como diz o Salmo 121, nós queremos elevar os nossos olhos para Ti, Senhor. Firma os nossos olhos sobre Ti, Senhor. Em nome de Jesus eu clamo por todas as vidas, todas as famílias. É assim que eu faço a minha oração nessa noite, no nome de Jesus.
Amém. Amém, querida graça e a paz do Senhor. Quarta-feira estamos numa nova live aqui às 19h30. Até aguardarmos o que vai acontecer, né? Com o andamento das coisas, né? Ainda a prefeitura entrou com recurso diante do Tribunal de Justiça, né? Estamos aguardando, né? Em relação à reabertura das igrejas, né? Para o culto presencial também. Mas enquanto isso, querido, nós vamos fazendo as lives. E eu convido os irmãos, você que está na sua casa, continue orando, continue buscando. Sexta-feira não teremos a nossa reunião de oração, mas continue buscando na sua casa. Não pare de orar, irmãos. Não pare de buscar, né? Não pare no meio do caminho. Nós vamos passar por esse vento, por essa tribulação, e nós vamos ter um grande testemunho acerca das coisas de Deus. Amém, querido? Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.